Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar hoje um tema muito interessante que tem a ver com uma doutrina chamada aniquilacionismo final. Mas antes eu quero fazer uma breve introdução a respeito desse tema. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, aperte as notificações, dê seu like ou seu dislike e vamos para o tema: castigo eterno para os pecadores. Castigo eterno sem fim. É isso que acontece após a morte? Vou falar hoje sobre uma doutrina chamada doutrina do tormento eterno, baseado na literatura de um político, de um poeta do século XIII, Dante Alighieri, na sua obra A Divina Comédia, que são 3 exemplares, um fala do inferno, outro fala do purgatório e outro fala do céu. Vou abordar apenas um breve resumo sobre essa primeira obra, certo? E ele diz que a forma do livro é a forma de poema, e ele é levado vivo para o inferno, certo? E ele é conduzido para o lugar de tormento. Ali ele encontra 9 círculos. Cada círculo vai se fechando e cada forma que se fecha, as coisas vão se tornando mais complicadas. Ao chegar no primeiro círculo, tem logo uma frase em latim dizendo: abandonai todas as vossas esperanças, vós que aqui chegais. E aí ele começa a escrever que cada círculo desse tem um tipo de punição, onde as pessoas são atormentadas, quem tem problema com o amor ao dinheiro leva uma pedra, que é como se fosse a riqueza, essas pedras acabam ferindo outras pessoas, aí tem a parte de luxúria, e no último círculo, o círculo mais fechado ali, o círculo mais minúsculo, está ali o diabo, e não é nada de quente não, é gelado. Pois bem, mas será se o inferno existe? Será se as almas, quando morrem, estão queimando no fogo do inferno? E a destruição fatal, a destruição total? Aqueles que perecerão serão destruídos completamente ou viverão a eternidade no fogo? Vamos estudar? Antes, gostaria de falar que a morte ela tem que ser compreendida em 3 aspectos. Existe a morte espiritual, a morte temporal e a morte eterna. Vamos estudar nessa terceira dimensão. Espiritual é quando a pessoa não conhece a mensagem, não conhece a verdade, não conhece Cristo, não conhece o Salvador. Biblicamente, ele está morto espiritualmente. A Bíblia falando sobre essa morte, usada uma parábola do filho pródigo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Está lá em Lucas 15, 24. A morte temporal, estudamos isso também, está no nosso canal. Você pode assistir mais tarde. É essa morte que você leva o seu amigo, a sua amiga, o seu parente para o cemitério, não é? Essa é a morte temporal. Por que temporal? Porque vai haver ressurreição. Esses que estão mortos temporariamente, eles não têm consciência de nada. A Bíblia é muito clara em Eclesiastes 9, do 5 ao 6. E, finalmente, é o estudo de hoje, a morte eterna. Essa é a segunda morte. Essa é aquela morte onde o indivíduo que não é salvo vai ser lançado em um lago que arde como fogo, enxofre. Qual é a segunda morte? Talvez foi baseado nesse texto que Dante fez a sua obra. Mas essa história do purgatório, da morte eterna, é uma coisa bem antes de Dante. Ou seja, Platão ele já falava desse tormento, é tanto que essa obra de Dante tem figuras da mitologia grega. E no rol da Igreja de Roma já havia essas doutrinas do tormento eterno. Santo Agostinho ele apenas sistematizou o inferno. Mas vamos estudar que lago é esse de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e se essa morte é definitiva ou se é uma morte eterna. Perfeito? Pegue a Bíblia e vamos estudar o tema de hoje. Bom, para nós entendermos sobre a segunda morte, que é a morte eterna, nós temos que entender que vai haver ressurreição de todos esses que morreram temporariamente. Todos que foram para o cemitério, para a sepultura, todos estão mortos temporariamente. Essa morte temporal não é a pior morte.
É uma morte temporal. Então, todos vão ressuscitar. Então, a Bíblia diz que vai haver duas ressurreições. João 5, 28 e 29. A primeira ressurreição, os salvos irão subir nas nuvens do céu quando o Senhor voltar. A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, que vai acontecer 1000 anos depois da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 3. Perfeito? Durante esse intervalo de 1000 anos, alguém fica preso nessa terra. Quem é este? O diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Não vai haver ninguém e nem nada, somente eles vão estar aqui. E a terra vai estar um caos, sem nada e sem ninguém. Jeremias 4, 25, 23 ao 25. Depois desse passarem 1000 anos, vai ocorrer a segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição é a segunda ressurreição para a morte eterna, para o juízo. Quem é que ressuscita nela? Todos os perdidos. Só que um pouco antes da ressurreição dos perdidos, após 1000 anos, Jerusalém, a cidade dourada, desce do céu, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, e a Bíblia diz que apenas os salvos estarão dentro de Jerusalém, porque os perdidos só vão aparecer após a segunda ressurreição. Então, quando Jerusalém descer do céu, ali é exatamente o final do período de 1000 anos. Perfeito. Aí vai ter a segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, que é a ressurreição para a morte eterna, que é também a segunda morte. João 5, 22. Aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição, que são os salvos quando Cristo voltar, ressuscitam com o corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15. Os que ressuscitam na segunda ressurreição, João 5, 29, ressuscita da mesma forma que baixaram a sepultura. Com as mesmas dificuldades, o mesmo corpo, as mesmas deficiências, seja físicas, seja espirituais, da mesma forma que ele desceu à sepultura, ele vai ressurgir. Os condenados para o fogo eterno, para a segunda morte. Perfeito? Analise o texto. Depois que ocorrer a segunda ressurreição, vai haver a batalha de Gog e Magog. Lembrando que essa batalha de Gog e Magog não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon ocorre um pouco antes da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Aqui seria a terceira vinda de Jesus. Jesus veio a primeira vez, deu a sua vida para salvar os pecadores. Jesus virá a segunda vez, levará a sua igreja, e os que estiverem vivos serão destruídos com a presença da sua glória, e verá a terceira vez, junto com os salvos, dentro da Jerusalém. Então, quando o Senhor voltar pela terceira vez, em Jerusalém, a cidade de Deus, Satanás vai reunir esses que foram ressuscitados para o juízo. Quem ressuscita esses? Jesus, ao soar da última trombeta, 1 Tessalonicenses 4 e também João 5, 29. Esses que vão ressuscitar vai ser para a peleja da grande batalha, Gog e Magog. Só que a Bíblia diz que no ato que eles vão atacar Jerusalém, a Bíblia diz que vai haver um julgamento, que é o julgamento do trono branco, o grande trono branco, e ali eles vão saber o porquê de eles não estarem no céu, eles vão saber o porquê de não estarem dentro da cidade, estarem fora. Eles vão saber o porquê que eles se perderam e os que estavam lá se salvaram. Mesmo assim, eles tentam invadir Jerusalém, a cidade dourada que desce do céu. E a Bíblia diz que quando eles tentam invadir, quando eles cercam o acampamento, o que é que cai do céu? Fogo e os consome. Porém, olha o texto aí, Apocalipse 20, versículo 9. Porém, desceu do céu fogo e os consumiu. Então, essa consumação ali vai ocorrer. Se a Bíblia diz os consumiu, é porque os consumiu de verdade. Certo? Eles não vão ficar queimando lá sem ser consumidos. A Bíblia diz que o fogo caiu do céu e consumiu. Certo? Em outros textos diz, Davi, no seu salmo, diz que os ímpios, quem são os ímpios? São aqueles que rejeitaram a salvação. Os que rejeitaram a salvação, eles perecerão, eles desvanecerão como fumaça. Isso quer dizer que o fogo vai existir, eles vão ser consumidos pelo fogo, logo após a fumaça vem. Um pouco do tempo, ímpios não mais existirão. Isaías 5:24, né? Eles serão como palhas. Como palhas.
Percebe? Mas a outra parte do texto diz o seguinte: o diabo e os que tinham enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre. Certo? Onde já se encontra a besta e o falso profeta. Depois vamos explicar o que é a besta e o que é o falso profeta. O diabo você já sabe, é o enganador. É a antiga serpente. Apocalipse 12, 9. Estes serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então aí diz que os ímpios serão consumidos, mas o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Para todo sempre. Certo? Vamos para o próximo texto a respeito desse todo sempre, se referindo à destruição dos ímpios, que é a segunda morte, a morte eterna. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Decore essa frase, para todo sempre. E os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, não terão descanso nem de dia e nem de noite. Ou seja, naquele primeiro texto de Apocalipse 20 diz que eles serão consumidos. Aqui já diz que eles não terão descanso nem de dia e nem de noite. Meu amigo, dá para entender, de acordo com esse texto, que vai ter um tormento eterno, sim ou não? Preste atenção, quando eu falei para você memorizar essa frase para todo sempre, nós vamos entender o que é que a Bíblia, no original que foi escrito, quer dizer com todo sempre. O todo sempre aí não necessariamente é o todo sempre no entendimento do português. No original, o todo sempre aí tem um significado. E nós vamos saber qual é. Por exemplo, essa mesma frase, todo sempre, ela aparece em Isaías e aparece também em Ezequiel, certo? Isaías aparece que, capítulo 34, versículo 9 e 10, o seguinte: os ribeiros de Edom se transformaram em pinche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em pinche ardente. Quem era Edom? Edom era os descendentes dos filhos de Esaú, certo? Eles foram muito mal diante do povo de Israel. Eles incitaram Babilônia a invadir Jerusalém, e os que restaram, eles não deram auxílio. Está em Obadias, do 11 ao 14. Então foi um povo ruim, um povo mau, e que instigava o próprio Babilônia contra o povo de Deus. Então havia uma profecia contra o Edom, e essa profecia é como se fosse um pano de fundo para as nações que se levantarão contra o povo de Deus. Aí diz o seguinte: o fogo não se apagará, nem de noite nem de dia. Lembra de Apocalipse 14? E a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada para todo sempre. Ninguém passará por ela. Ora, se nós entendermos que lá Apocalipse o tormento é para todo sempre, o fogo não se apagará, a linha de raciocínio é a mesma de Isaías 34:9. Agora, Ezequiel 25, 13 e 14 diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, eliminarei dela pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, desde Temã até Dedã, cairão a espada. Então, se você for hoje lá na região onde existia a antiga Edom, não existe mais, está um deserto. Ah, mas a Bíblia dizia, o fogo que não se apaga. A Bíblia dizia, tornará em pinche ardente, subirá para todo sempre. O que é que a Bíblia está querendo dizer? Na Bíblia, o todo sempre nem sempre é para sempre. O todo sempre é quando houver ou quando existir. Enquanto houver matéria, ele é todo sempre. Ele é para sempre. O fogo não se apaga. Mas depois que ele cumpre o seu objetivo, depois que ele cumpre o seu papel, ele deixa de existir. O fogo não será extinto antes de consumir por completo aquilo que está sendo queimado, até não restar mais nada. Outro texto semelhante, para nós entender por todo sempre, é quando fala de Jerusalém. Jeremias 17, 27 fala o seguinte: mas se não me ouvirem e por isso não santificarem o dia de sábado e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado,
Então porei fogo nesses portões, e o fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. O fogo queimará e não se apagará. Já em 2 Crônicas 36, 19 a 21, o profeta faz alusão a esse acontecimento. Não é? E o que aconteceu com Jerusalém? Por o povo de Israel ter sido infiel a Deus aos sábados, abrindo os portões, os caldeus queimaram, ou seja, os babilônios queimaram a casa de Deus, derrubaram as mulheres de Jerusalém, queimaram todo o palácio, destruíram também todos os seus objetos de valor. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por intermédio da boca do profeta Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. E a terra descansou um período de 70 anos, que foram 70 anos de cativeiro babilônico. Percebe? Então a Bíblia diz: o fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Olha, o fogo se apagou. Mas por que o fogo se apagou? Porque houve a consumação daquilo que havia sido predito como juízo. Então, quando a Bíblia diz que o fogo é eterno, ele é eterno enquanto tem algo para ser consumido. Depois que aquilo ser consumido, certamente acabará. Tem uma música que eu acredito que é de um poema que diz: nosso amor seja eterno enquanto dure. Esse é o sentido que a Bíblia fala por todo sempre, por século do século. É no sentido de enquanto houver algo para ser queimado. Depois que aquilo é consumido, o fogo deixa de existir. É tanto que a Bíblia diz: aparece a fumaça. Só há fumaça quando o fogo cessa. Vamos para outro caso. Esse aqui é interessante. Fogo é terra. Judas 7 fala de Sodoma e Gomorra, né? Do modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as terras em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Ela serve de exemplo. Ora, Sodoma e Gomorra foi aquela cidade que foi destruída, aparece lá em Gênesis, onde Abraão intercedeu, mas só havia Ló, e suas filhas que se salvaria, e a palavra diz o seguinte, que eles estavam sobre o quê? Sobre o fogo eterno. Então o fogo era para continuar queimando e não apagar. E Judas, ele é o irmão de Jesus, tá? Por parte de pai, parte de mãe, né? Então Judas, ele escreveu que essas duas cidades servem de exemplo. Mas hoje continua queimando? O fogo não é eterno, não? Olha o que é que diz Lamentações 4:6. Pois maior é a iniquidade da minha filha do que o povo. Pois maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, o qual foi subvertida como no momento, sem que mão alguma lhes tocasse. Percebe? Então, o eterno ali é enquanto existir o elemento que está ali inserido, que está sendo queimado, que está sendo consumido. Depois que esse elemento é consumido, o fogo, consequentemente, se apaga. Hoje, o local de Sodoma e Gomorra é exatamente o mar morto. O mar morto. É exatamente lá o local onde existiam essas duas cidades. Elas foram subvertidas. Em um momento, elas foram o quê? Consumidas. Ou seja, não se constrói mais Sodoma e Gomorra, é impossível. Está lá o local que é no Mar Morto. Perfeito? Agora, olha esse texto aqui como é interessante. Mateus 25, 41 e 42. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vamos para mais duas parecidas com essa? Aliás, mais uma. Se a tua mão fizer tropeçar, palavras do Senhor, corte. É melhor entrar na vida mutilado, tendo as duas mãos, ou ir para o inferno, onde o fogo não se apaga e onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Ora, o que é pior, o fogo ou o verme? E que fogo é esse que não mata o verme? Não é interessante essas questões? No original, a palavra aí não é inferno. No original, a palavra aí é a palavra Gehenna, ou Gehenna. E essa palavra faz alusão ao Vale de Ben-Rimon.
O que era o Vale de Ben-Rimon? Jeremias 7:32 ao 33 era onde se queimava os cadáveres, os lixos, os corpos de animais podres, né? Em estado de decomposição, era o lixão onde se queimava. Então Jesus ele faz alusão ao Vale de Ben-Rimon relacionado ao que vai acontecer no final dos tempos, relacionado à segunda morte, que vai ocorrer após a segunda ressurreição, que é exatamente a morte do lago de fogo e enxofre. Ora, hoje não existe mais esse fogo, não existe mais esse verme, porque o fogo daquele tempo já cumpriu o seu papel. São colocados como o quê? Como símbolos. A palavra inferno, meus amigos, no original não existe na Bíblia original. A palavra inferno é uma palavra latim. Significa sepultura. Sepultura. A palavra cemiterium significa dormitório, é uma palavra grega. No original não tem a palavra inferno, tem a palavra Gehenna ou Gehenna, que faz alusão ao Vale de Ben-Rimon. Analise bem. Na sua Bíblia, você vai encontrar em Jonas capítulo 2 que Jonas estava ali preso no abismo. Em algumas traduções você vai encontrar inferno. Ele faz alusão que ele estava, Jonas capítulo 1, versículo 17, dentro do ventre do peixe. Deparou o Senhor um grande peixe para que ele tragasse Jonas, e Jonas esteve ali 3 dias e 3 noites. Certo? Então Jonas estava ali no ventre, né? No capítulo 2 diz, então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, a minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, tu me ouviu. Ou seja, na tua tradução, o versículo 2 de Jonas 2, talvez esteja assim, ó, eu gritei de dentro do inferno. Porque eles pegam a palavra abismo e colocam inferno. Inferno. Certo? Então a palavra inferno, ela não tem no original. Mas a palavra inferno, no latim, é a palavra sepultura. Sepultura. Ou seja, no grego é a palavra Hades e no hebraico é a palavra Sheol. Perfeito? Então, não existe um inferno agora, meu amigo. Não existe um inferno agora. As pessoas que morreram, Eclesiastes 9:6, estão dormindo inconscientemente no pó da terra. Mas, Rômulo, o inferno vai existir? Sim. No sentido de punição, de aniquilação, sim. Mas jamais eterno. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como é que o salário vai cobrar a morte se o camarada não morre, se o indivíduo não morre? Percebe? Meus amigos, mas essa destruição final dos ímpios, a aniquilação, eu estou defendendo aqui aniquilacionismo, vai acontecer quando? Ora, já estudamos, vai acontecer depois de 1000 anos, que é a segunda ressurreição, e será a destruição total. Mas essa destruição total vai acontecer como? Por exemplo, aqueles que vão ser lançados no fogo, que vão ser lançados na fornalha, serão lançados e queimados em um só momento, como foi Sodoma e Gomorra, ou eles passarão algum tempo ali, né? Eles passarão algum tempo no fogo. Meus amigos, eu trouxe aqui um exemplo. Adolf Hitler e um ladrão de galinhas. De acordo com a fonte que eu pesquisei, de 9 milhões de judeus que residiam na Europa, cerca de 2/3 foram mortos no Holocausto. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante esse período. Você acha justo o indivíduo chamado Adolf Hitler receber a mesma punição de um ladrão de galinha? Você que tem um código penal, furtar, a pena de furto, ela é menor do que a pena de roubo, porque o roubo ele envolve ameaça. O roubo envolve agressão. O furto não envolve nenhuma coisa nem outra. Então, no nosso Código Penal, há diferenciação de pena. Por exemplo, você roubar
É menos grave do que você assassinar. Assassinar, tirar a vida de alguém, artigo 121 do Código Penal, você leva de 6 a 20 anos, a pena base. Então, também há essa execução, a aniquilação contra esses que roubaram galinha e não se arrependeram, mas morreram nos seus pecados, e contra o Hitler será diferenciada. O Hitler vai passar muito mais tempo levando as punibilidades do fogo do que um ladrão de galinha. Mateus 5,27 diz que não sairão dali sem pagar o último centavo. Percebe? Então, entre um ladrão de galinha que ressuscitou a segunda ressurreição para a morte eterna, o teor do fogo sobre ele, o tempo que ele vai passar no fogo é muito menor comparado a Hitler. Isso não tem dúvida. Porque se eu disser que os dois vão ser consumidos da mesma forma, e no mesmo momento, e no mesmo fração de tempo, Deus também estaria sendo injusto na sua penalidade, na sua punição. Percebe? Rômulo, me dá mais texto a respeito disso. Perfeito. Lucas 12:47, Jesus fala a respeito de dois servos. Ele fala do servo que conhecia a palavra do Senhor e não fez a vontade dele, e aquele servo que não conhecia o Senhor. Ele diz o seguinte: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja e nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá um pouco açoite. A quem foi muito dado, muito será exigido. A quem pouco foi confiado, pouco será pedido. Meus amigos, eu quero terminar esse nosso estudo falando uma coisa para você muito certa. A palavra do Senhor, a Bíblia, diz que essa execução vai ser total. É uma aniquilação. E não vai sobrar nem raiz e nem ramos. Tá certo? A Bíblia é muito clara em dizer que eles vão ser exterminados como se eles nunca tivessem existido. É isso que vai acontecer. A Bíblia diz que esta obra que Deus vai realizar, Isaías 28, versículo 21, é uma obra estranha, é um ato estranho. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Eu quero dizer para você que não tem como um indivíduo queimar no fogo e não ser consumido. Eu falo para você, meu nobre, eu falo para você, meu irmão, que com certeza você não ficaria feliz se a sua querida mamãezinha, a qual você pregou tanto tempo, há tantos anos você advertiu, você falou do amor de Jesus e ela simplesmente não aceitou. O fato dela não ter aceitado, isso não vai tirar de você o amor que você tem por ela. E a Bíblia diz que Deus vai limpar dos olhos todas as lágrimas. Mas como é que você vai estar feliz se você vai ver a sua mãezinha queimando no fogo, onde ela nunca vai ser consumida? Isso é, meus amigos, uma doutrina diabólica que coloca o caráter de Deus totalmente fora da verdade. Não se deixe enganar por essas mentiras, por essas fábulas. Não se deixe enganar. Isso é argumento do próprio diabo, onde diz lá em Gênesis que o homem não morreria. Meus amigos, a execução vai acontecer. E a palavra diz o seguinte, em Isaías 65, versículo 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. O próprio Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. A palavra do Senhor diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque estas coisas todas passaram. Ah, meu amigo, eu faço um apelo ao seu coração. Em nome de Jesus, receba o Senhor da glória em tua vida e não seja como estercos, como palha diante desse fogo que vai consumir. Amigo, esse fogo não foi feito para você. A Bíblia diz que esse fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus tem para você promessas. O desejo de Deus é que você não seja perdido, mas que você o aceite como Salvador. Não quer você aceitar a Cristo como seu único Salvador? Não quer você hoje, agora nesse momento, se ajoelhar diante do Pai, confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu não quero perder a tua presença e nem quero, Pai, ser queimado junto com os perdidos. Eu não quero te seguir também por medo do fogo, mas eu quero te seguir porque tu me amou, porque tu deu a tua vida na cruz do Calvário. Eu quero te seguir porque tu és a minha vida, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, quero te dedicar a minha vida a ti.
Ah, meu amigo, Deus está lhe chamando. Não resista ao Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está agora perto de você. E Ele te aceita como um filho amado. Muito em breve esse céu vai ser rasgado. Muito em breve os anjos virão aqui. Nós estamos vivendo no final dos tempos, meus amigos. Essa pandemia, doenças, pessoas perecendo, onde não tem nem direito de enterrar os seus próprios mortos. Você acha que isso tudo é natural? Nós estamos no tempo do fim. Aceite o Senhor Jesus, que não passarás pela morte, e mesmo que morra, ressuscitarás quando Ele voltar. Deus, Ele te ama, e muito em breve Ele vai voltar. Que o Senhor te abençoe na tua decisão. Que você seja forte na promessa gloriosa de Cristo. Amém.